Bom dia, irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Rever algumas pessoas que eu não via há muito tempo. Você, por exemplo, muito feliz. E vamos que vamos, né, irmãos? Igreja cheia, faltando cadeira. É isso aí que o Senhor gosta, não é mesmo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder trazer a mensagem para vocês aqui. Enfim, estamos em dezembro, hein? Sei que no decorrer desse mês, que é um mês muito especial para nós cristãos, alguém nesse púlpito falará sobre o nascimento de Cristo, sobre a importância desse nascimento e o que o nascimento de Cristo nos proporcionou. Como cristãos, nada melhor do que aproveitar a oportunidade do Natal para poder falar sobre o poder de Jesus Cristo. Vocês sabiam que recentemente tentaram tirar assim a palavra Natal e trocar por simplesmente festas de fim de ano? Parece que não é nada, mas aos poucos vão tentando impedir as manifestações cristãs pelo mundo. É muito triste isso, não é mesmo? Porém, como uma forma de preparação para o Natal, vamos falar sobre um outro assunto relacionado ao final de ano e tentar fazer uma conexão com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Então, a palavra de Deus, como referência que eu vou usar, está em Salmo 90:12. Não precisa abrir porque é um salmo muito conhecido dos irmãos, que diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Estamos acostumados a contar o tempo, as horas do dia, os meses do ano, as estações e o ano de uma maneira geral. Toda a história da humanidade, antes da existência do calendário gregoriano, as pessoas contavam o tempo de alguma forma. A contagem do tempo serve como referência para se organizar uma agricultura, por exemplo, se programar para as construções, e serve também como um elemento motivacional para nós que não participamos dessas atividades. É importante para nós sabermos que tudo está sendo reiniciado e isso nos motiva até na tomada de algumas decisões. Então vamos começar o ano, geralmente eu lembro que conhecia um pessoal que todo final de ano eles pintavam a casa, então era uma referência assim, né? Então vamos pintar a casa no final de ano. No ano que vem vou começar tal coisa, vou começar isso, vou começar aquilo. Isso é uma forma que faz com que nós nos sentimos mais motivados assim à medida que vamos contando o tempo. Geralmente, nessa época do ano, quando éramos crianças, as nossas preocupações ficavam restritas a passar de ano na escola, escolher um presente de Natal e curtir as férias, não é mesmo? Praticamente era isso quando a gente era criança. Mas nós, como adultos, nessa época do ano, é um pouco diferente de quando éramos crianças. As nossas responsabilidades como servos de Deus, como pais de família, trabalhadores e seres humanos, nos trazem algumas outras preocupações. Fazendo uma simples analogia assim, com as empresas, eu sempre faço analogia com empresa, né, gente? Nessa época, as empresas fazem algumas análises. Elas fazem, por exemplo, analisam os retornos sobre o investimento, análise das vendas, pesquisa o clima entre os funcionários da empresa para saber se eles estão se dando bem com o chefe. Se o chefe está se dando bem com o funcionário, quem será cortado, né? Mais ou menos assim que acontece nas organizações. E também se houve lucro ou prejuízo. Nós, como pessoas, em nossos pensamentos, vamos muito além de somente análise de caráter financeiro, apesar desse assunto ser responsável por grande parte das nossas preocupações, não é mesmo? Geralmente, nessa época, pensamos que poderíamos ter tomado algumas decisões no início do ano, e talvez estaríamos melhores com nós mesmos caso as tivéssemos tomado. Como, por exemplo, eu deveria ter começado a estudar a Bíblia em janeiro. Não estudou. Então a gente está pensando aqui, maquinando isso na cabeça. Deveria ter começado aquele regime. Não começou. Então chega em dezembro, vem aquele pezinho na consciência. Fala assim, puxa vida, hoje eu estaria melhor caso tivesse. E mais um ano se passou e eu não fui atrás da minha aposentadoria. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Ficou enrolando, não foi atrás e já podia ter recebido aí uma grana da aposentadoria.
Entendeu? Esses são alguns exemplos sutis que eu estou dando assim sobre as reflexões que as pessoas geralmente fazem no final de ano. É claro que estou sendo muito sutil com esses exemplos. Seguindo mais ou menos essa linha de pensamento, poderíamos encaixar muitas outras situações para refletirmos no final de ano. Mais uma vez eu digo, situações que poderiam eventualmente ter sido mudadas se nós tomássemos uma atitude no começo do ano. Só para deixar menos sutil um pouquinho, eu vou aprofundar um pouco em algumas situações. Por exemplo, eu deveria ter brigado menos com alguém, ou deveria ter reclamado menos. Não economizei dinheiro e estou com o cartão estourado. Eu não deveria ter feito tal compra. Então, enfim, quando falamos em questões assim de nível pessoal, o céu é o limite, não é mesmo? Cada um de vocês tem uma necessidade diferente dentro, existe alguma coisa dentro de vocês que vocês estão refletindo nesse momento, nessa época do ano e pensando, puxa vida, se eu tivesse feito tal coisa. Mas o que passou, passou. Não adianta chorar o leite derramado. E o máximo que podemos fazer é treinar, tentar mudar o nosso futuro daqui para frente, não é mesmo? O nosso passado ele serve geralmente para usarmos como referência para não cometermos os mesmos erros no futuro. Isso é básico. Então vamos tentar mudar o nosso futuro, nos livrando de tudo que nos atrapalha, para daqui a um ano as nossas análises estarem melhor? Aparentemente é uma decisão fácil, tudo bem, vamos mudar o nosso futuro, vamos mudar as nossas atitudes. Mas, não sei se é só comigo que isso acontece, mas vocês perceberam que tudo o que pode nos ajudar a melhorarmos como pessoa, com nós mesmos, e até mesmo com Deus, é difícil de fazer? Vocês já perceberam esse tipo de coisa? Eu lembro-me quando eu estudava num 7º ano de um livro que eu não sei mais o que é, porque eles já mudaram tanto esse 7º, era ginásio, era científico, agora eu não sei mais. Eu estudava num 7º ano e eu tinha uma prova importantíssima para fazer. E na tarde anterior ao dia da prova, eu estava indo para o meu quarto estudar, quando, passando pela sala, havia uma televisão ligada na sessão da tarde. E eu acabei me interessando pelo filme que eu já tinha assistido N vezes. Resumindo, assisti o filme inteiro em pé, com um caderno e um livro na mão, entendeu? Foi isso que eu fiz, ao invés de ter ido estudar. Quanto tempo eu perdi vendo um filme repetido, ao invés de estudar para a prova? Claro que fui bem na prova, mas eu poderia ter sido o melhor se não tivesse sido o filme, não é mesmo? E com esse simples exemplo é possível notar que não é fácil mudar tudo com uma simples tomada de decisão. Paulo falava isso já em Romanos, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero eu faço. Geralmente é assim. As coisas que na nossa vida nos trazem benefício, geralmente a gente não faz. E às vezes a gente vai lá, assiste o filme, fica de boa num lugar e etc, sendo que teríamos algumas obrigações a serem feitas, mas isso a gente acaba não fazendo. O aprendizado, o desenvolvimento de um hábito saudável que pode nos trazer algum benefício são praticamente agressivos à nossa carne. A gente tem que lutar contra. O nosso organismo não quer fazer atividades que nos possam trazer benefícios. É a tal luta da carne contra o espírito. O nosso organismo não quer fazer caminhada, jejum, oração e não quer estudar coisa nenhuma. E vocês também podem pensar em outras coisas que o organismo de vocês não quer fazer. Para fazer tudo isso, é necessário uma luta contra nós mesmos por um período até desenvolvermos um hábito. Eu e a Adri, nós somos frequentadores de academia. Para vocês terem uma ideia, estamos treinando na mesma academia há quase 20 anos. A nossa professora nasceu no ano em que a gente começou a academia. Olha que loucura! Entendeu? Uma mocinha ali andando, uma menininha. E no primeiro dia da academia que fomos, se o professor dissesse que treinaríamos lá por 20 anos, eu já não iria mais no dia seguinte. Eu falei assim, não, para que treinar tudo isso, né? E se for pensar que já fui 20 anos, quase 20 anos nesse lugar, às vezes dá vontade de parar. Eu falei assim, nossa, faz 20 anos que estou indo no mesmo lugar, assim, vou parar, não vou mais, porque já foi o suficiente. Quando eu noto que tem alguém, um novato assim, indo na academia, eu falo para eles lutarem para ir pelo menos 3 vezes
até mesmo contra a vontade, e a partir daí a coisa começa a deslanchar. Foi o que aconteceu com uma senhora que veio me agradecer uma vez por eu ter dado essa dica para ela. Ela está lá há mais de 5 anos e ela conseguiu levar o marido, inclusive, na academia. Olha que legal, né? Então, voltando ao assunto, o nosso organismo não gosta de fazer coisas que sejam... o nosso organismo só gosta de fazer coisas que sejam muito fáceis e que exigem o mínimo do nosso esforço. Por exemplo, maratonar séries no Netflix é super fácil de fazer, entendeu? Deitar numa rede, ficar viajando na maionese, também é muito fácil. Jogar videogame, se o jogo não requisitar muito raciocínio, também é muito fácil. E passar uma tarde numa padaria, de preferência em Sorocaba, comendo coxinha e tomando Coca-Cola. Que delícia, né, gente? A conclusão que chego diante de todas essas situações é que, para obtermos melhores resultados no próximo ano, 2022, precisamos lutar contra as nossas próprias conveniências. É praticamente uma batalha, que também inclui oração e leitura da palavra. Eu digo inclui por causa do seguinte: quando eu me converti, long time ago, eu me deparei com um pregador dizendo que não era necessário estudar matérias seculares, bastava ler a Bíblia para ir bem na escola. Olha só, a ideia. E todo mundo sabe, nós todos aqui sabemos que isso é meio difícil de acontecer, é somente um extremo milagre, um propósito muito grande de Deus na sua vida para isso acontecer. A gente pode até pedir para Deus nos lembrar, através do Espírito Santo, as matérias estudadas, não é mesmo? Mas não podemos também pedir para não ficarmos ansiosos durante a prova e esquecer a matéria. Mas não estudar a matéria e ir bem na prova somente lendo a Bíblia é bastante difícil isso aí, né? Haverá também alguém dizendo para vocês que somente a oração será suficiente para você atingir os seus objetivos. A oração ajuda, mas não é somente isso, né, gente? Vamos pegar o exemplo de um regime de emagrecimento. Eu estou falando muito disso, né? Estranho? Se a pessoa só ficar em oração e continuar mantendo os mesmos hábitos, vai adiantar? A gente sabe que não vai adiantar. Quando Deus criou o homem, ele criou alguém segundo a imagem e semelhança dele. Isso significa que Deus gosta de ver a sua criação, todos nós que estamos aqui, tomando boas decisões, indo até o limite da sua capacidade. Aliás, a tomada de boas decisões baseadas na palavra de Deus são premissas para herdarmos a vida eterna, não é mesmo? Para entender que a obtenção de resultados melhores em 2022 depende de uma batalha contra o nosso próprio comodismo, eu resolvi analisar algumas batalhas que são relatadas na Bíblia com a participação dos israelitas. Quem sabe a gente consegue obter alguns modelos que nos dê um caminho a seguir, uma estratégia para a obtenção de resultados melhores diante de Deus e para você mesmo, para você estar de bem, assim, com você mesmo. Muitos estrategistas utilizam as análises das batalhas para a obtenção de resultados que servem para conquistas em outras áreas que não são uma guerra convencional. Por exemplo, a conquista de novos mercados, motivar equipes, desenvolver novos produtos. Qual é o técnico de futebol que não leu a arte da guerra do Sun Tzu e as utilizou na conquista de algum campeonato, por exemplo, não é mesmo? Quem sabe possamos estar em 2022 como pessoas melhores, sob o ponto de vista espiritual, sentimental e até mesmo material, analisando algumas batalhas da Bíblia. Vamos lá então? Então, na Bíblia, agora todo mundo tremeu, porque a gente vai, se analisar todas as batalhas, a gente vai sair daqui 6 horas da tarde. Mas eu peguei apenas algumas, tá bom, gente? Na Bíblia podemos encontrar um número muito grande de batalhas que servem para ser analisadas. Eu vou fazer uma breve análise apenas de algumas delas, ok? Então vamos lá? Todo mundo já sabe que eu vou falar de uma delas, que é a Batalha de Jericó. Tinha um amigo meu que ele era novo convertido e ele falava assim: aí os Nilão, para você que é ratão de igreja, o que significa tal coisa? Então, para quem já é ratão da igreja, já conhece muito bem essa passagem da Batalha de Jericó. Mas vejam só essa situação. A Batalha de Jericó representa uma das mais gloriosas vitórias dos israelitas quando conquistaram a terra de Canaã.
A cidade de Jericó, localizada à margem oeste do Rio Jordão, era uma cidade fortificada com altos e largos muros. Na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Josué, é relatado que após os israelitas atravessarem o Rio Jordão, cercaram a cidade por 7 dias e as muralhas desmoronaram com o poder divino. Então a cidade foi invadida e totalmente destruída sob a liderança de Josué. Os soldados liderados por Josué seguiram fielmente a estratégia de Deus, que Deus tinha dado diretamente para eles, ok? Então a lição sobre essa batalha. E nós, Deus vai falar diretamente conosco, Ele vai nos passar a estratégia para melhorarmos em 2022, Deus vai descer e vai falar para cada um aqui. Na ocasião da batalha de Jericó, não havia Bíblia. Então, hoje nós temos a Bíblia para usarmos como referência para tudo em nossas vidas. Portanto, estudar a palavra de Deus, entender os planos de Deus para as nossas vidas, é uma excelente estratégia para lutarmos contra a nossa apatia diante das nossas situações. É importante também fazer conexão da palavra de Deus com a vida e procurar também estudar a Bíblia com alguns estudiosos. Por exemplo, estudar com Renato, com Paulo Bottaro e outros. Ler livros do C.S. Lewis. Enfim, isso é importante. Eu vou dar alguns exemplos de conexão da Bíblia com a gente. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos hipotéticos que é só para a gente entender essa situação. Por exemplo, devemos ser fiador de alguém? Então lá em Provérbios 22, 26, diz assim, não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Assim, todo mundo sabia disso? Então, somente lendo a Bíblia e conhecendo isso, você vai chegar à conclusão que na Bíblia Deus indica para não sermos fiadores. Agora, mas essa daqui, que geralmente as pessoas têm muita dúvida. Comer pastel, eu posso comer pastel em quermesse de igreja católica? Fica todo mundo, né? Tem gente que fala que não, tem gente que fala que sim. No livro de Mateus 15, 11, Jesus fala, o que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, pode sim comer um pastel numa quermesse da igreja católica. Agora, olha só essa daqui. Por que o ladrão que estava ao lado de Jesus, na cruz, foi para o céu sem ser batizado? Todo mundo pergunta isso. Entendeu? Então essa resposta não é uma resposta que ela está óbvia, claramente óbvia ali na Bíblia. Essa é uma resposta que precisa ser estudada, estudar o contexto, os porquês e outros porquês, e por isso a gente precisa sempre estar estudando a Bíblia com alguém que já estuda, alguém que já tem uma certa experiência nesses estudos, para ele responder sim essas perguntas que estão, para ele nos dar essas respostas que estão mais, como pode dizer, escondidas assim na Bíblia. Então, aprendemos com a batalha de Jericó que Deus tem uma estratégia para cada um de nós e ela está contida na Bíblia. Basta ler, estudar e colocar os ensinamentos bíblicos em prática. Outro detalhe está no fato de que Deus fez cair as muralhas, mas os soldados tiveram que invadir, lutar e destruir a cidade. Ninguém ficou deitado numa barraca esperando Deus fazer tudo. Então, sempre temos que fazer a nossa parte. Tem isso também. Então, às vezes a gente fala assim, mas Deus não me abençoa, mas eu não entreguei o currículo. Mas Deus não abençoa, mas eu não estudei. Entendeu? Então, sempre temos que fazer a nossa parte. É o que a gente entende, que eu pude, assim, obter dessa batalha aqui de Jericó. Então, vamos para a próxima batalha? Essa é uma batalha onde Moisés era o líder, e está no livro de Êxodo 17:8. É a batalha de Refidim. E deu o nome àquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, duvidando da presença do Senhor. E foi nesse tempo de dúvidas que surgiu Amaleque e pelejou contra o povo de Israel em Refidim. Moisés orientou Josué para que escolhesse homens e lutasse contra ele. E combinou com ele que no dia seguinte, durante a luta, estaria no cume do outeiro e a vara de Deus estaria na sua mão. E assim procedeu Josué. Moisés, no momento combinado, subiu ao cume do outeiro junto com Arão e Ur. E consta que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia na batalha. Como as mãos de Moisés eram pesadas, eles pegaram uma pedra e a puseram debaixo dele,
para que Moisés se sentasse sobre ela, e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, cada um segurando de um lado. Esta foi a forma que encontraram para firmar as mãos de Moisés no alto até o pôr do sol. Dessa forma, o povo israelita venceu Amaleque. E o Senhor disse a Moisés para escrever isso para a memória num livro, ou seja, a passagem que veio formar o livro de Êxodo. E Moisés edificou um altar, no qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. Nessa batalha, entendemos que ninguém consegue lutar sozinho por muito tempo. Essa eu acho uma das grandes mensagens dessa batalha. Vemos a importância de termos amigos para nos ajudar em oração e, quem sabe, até nos orientar, segundo a palavra de Deus, para agir corretamente nas mais variadas situações da nossa vida. Mas eu leio a Bíblia, faço minhas orações, frequento a igreja, não fumo e não falo mal dos outros. Eu preciso desse amigo? Então, uma pessoa que ela já está se achando bastante assim. Eu preciso desse amigo? Uma pessoa dessa? Sim. Às vezes, o fato de estarmos envolvidos numa situação faz com que não consigamos encontrar uma saída. Mesmo essa saída estando evidente, estando muito próximo da gente não consegue, somente uma outra pessoa. É quando a gente está fazendo um quebra-cabeça, a gente não consegue encontrar aquela peça de uma pessoa, a gente encontra de primeira e põe ali. Então, nós precisamos sim de um amigo, de uma pessoa que nos ajude espiritualmente. E também, para você que vai ser amigo, que para você que vai arranjar um amigo, cabe ser um confidente fiel, né? As pessoas não gostam que seus problemas sejam amplamente divulgados por aí, que vire fofoca ou coisa parecida, né, gente? Então, aprendemos com essa batalha de Refidim que sozinhos não conseguiremos ir tão longe. E a presença de pessoas de confiança por perto pode nos levar para muito mais longe. Olha que legal, né, gente? E agora eu vou para a última batalha. Essa é uma batalha de uma cidade chamada Ai. O líder era Josué, e se encontra no livro de Josué, capítulo 7. Então vamos lá? Após ter vencido a batalha de Jericó, um israelita não cumpriu todas as ordens impostas por Deus. Sabe aquela batalha de Jericó de antes? Foi dada uma ordem ali, eles venceram a batalha, só que no finalzinho, um soldado lá, ele chamado Acã, ao invés de cumprir as ordens que Deus tinha dado para Josué, optou por ficar com alguns itens que deveriam ser completamente destruídos. Ele queria ter um souvenir da guerra, talvez, ou ganhar uma grana com aquilo. Por causa disso, os israelitas acabaram perdendo uma batalha contra uma cidade que seria, teoricamente, a mais fácil de vencer. Seria como se fosse assim, o Barcelona lá da Espanha, assim, um time extremamente campeão, perder de 3-0 para o 15 de Piracicaba. Foi praticamente isso que aconteceu, entendeu? Após essa situação, Josué falou com Deus, que deixou claro que as ordens não cumpridas resultaram nessa humilhante derrota para os israelitas. O que aprendemos com essa batalha é que, se estivermos praticando algo que não agrade a Deus, sem renúncia ou arrependimento, Deus não nos abençoará e acabaremos perdendo na batalha da vida, e até mesmo em situações aparentemente fáceis de resolver. Então, nós não somos pessoas infalíveis, gente. Muitas vezes erramos, agimos de maneira que desagrada a Deus, e é de fundamental importância que, ao pecarmos, confessemos os nossos pecados, clamemos pelo sangue de Jesus e nos arrependamos. Deus nos receberá de braços abertos, porque Ele é misericordioso e tardio em se enfurecer. Como já mencionei, na Bíblia há inúmeras outras batalhas. Batalhas como a de Jacó com o anjo, que fala sobre a perseverança e das marcas de uma batalha que fica na nossa vida. Temos também a batalha de Gideão, que diz respeito sobre qualidade e quantidade. E todas as batalhas de Davi. Quem não conhece a luta de Davi contra Golias, que ela é citada até mesmo no meio secular, não é mesmo, gente? Com certeza teremos muitos assuntos para os próximos momentos da mensagem envolvendo batalhas. As batalhas não foram escritas na Bíblia só para contar uma história, com certeza temos muito a aprender com elas. Espero que essas 3 simples análises de batalhas enfrentadas por grandes heróis da Bíblia possam nos ajudar a obtermos êxito nos nossos balanços de janeiro de 2022 e, acima de tudo, nos ajudar a alcançar o alvo da soberana vocação, Jesus Cristo. Se você chegou aqui no dia de hoje
e nas suas análises desse ano, os resultados não foram bem aqueles que você queria, e você deseja ter um resultado melhor em 2022, eu vou fazer uma oração. Baixe a sua cabeça e a gente ora junto para a gente colocar isso em prática e entrar já em 2022 fortalecidos, sendo que nós estamos aqui no começo de dezembro, estamos nos preparando para o Natal, onde vamos lembrar do nascimento de Cristo e tudo que Ele fez para nós. Amém, meus irmãos? Então baixe sua cabeça, eu vou fazer uma oração agora. Amém? Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, por estar na tua presença, pela tua misericórdia ter se estendido por mais esse dia sobre a nossa vida. Senhor, nós estamos falando aqui de planejamento pessoal, planejamento dos negócios que são representados pelas pessoas aqui, planejamento da igreja. Estamos falando sobre tudo isso, Senhor. E nós entendemos, ó Pai, que existe algo que luta contra uma organização da nossa vida. E que muitas vezes somos nós mesmos que lutamos contra isso. Mas nós precisamos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida e que possamos nos organizar, que possamos lutar contra tudo que nos atrapalha, para que possamos ter, ó Pai, uma vida plena para poder Te louvar, para poder Te adorar e falar assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu Te louvo por tudo, eu peço que Tu alcances a cada um dos membros, das pessoas que estão aqui, das que estão nos assistindo pela internet, e Senhor, põe a Tua mão, Senhor, e abençoa cada uma dessas pessoas, ó Pai. E eu Te peço e desejo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.